Bom dia, irmãos. Queridos, na semana passada nós tivemos o aniversário da nossa igreja e por esse motivo nós demos uma pausa tanto na nossa exposição do Livro dos Reis como na nossa exposição de Gênesis à noite com o pastor Marcos. E agora nós retomamos então as exposições regulares, as exposições normais. Então vamos abrir no Livro dos Reis, no segundo Livro dos Reis, no capítulo 4, nós vamos continuar de onde nós paramos na semana retrasada, na história de Eliseu e da Sunamita, segundo Reis, capítulo 4, dos versículos 8 a 37. Pode projetar o nosso esboço, para nós acompanharmos aí, está na tela. Segundo Reis 4, de 8 a 37, nós já abordamos o primeiro ponto ali, que vai dos versículos 8 até o 17, e a nossa mensagem central é a seguinte: Deus é gracioso para com aqueles que o honram. Quando nós falamos aqui sobre honrar a Deus, nós estamos pegando o exemplo da Sunamita, da mulher que é apresentada aqui, que é alguém que respeita, que acolhe, que reconhece a autoridade de Deus, representado ali no profeta, a autoridade representada no profeta Eliseu. Ela acolhe isso, ela obedece, ela busca orientação, ela busca direção, ela reconhece a autoridade, a dignidade, o poder de Deus no meio de uma geração pagã, no meio de uma geração idólatra. Israel ainda está afundada em idolatria, Israel ainda está entregue à idolatria, mas o autor de Reis agora vai nos apresentando exemplos pontuais de fidelidade no meio do povo. Pessoas simples, pessoas comuns, que não fazem parte do clero religioso ali da época, do clero sacerdotal, da classe dos sacerdotes da época. São pessoas fiéis, não fazem parte da monarquia, são pessoas tementes a Deus, cada uma em seu contexto. E a Sunamita é um exemplo disso. Então nós vemos aqui essa mensagem central: Deus é gracioso para com aqueles que o honram. E nós percebemos essa honra a partir de duas expressões, duas atitudes que expressam essa honra que a Sunamita tem para com Deus, representada aí, essa honra representada na figura do profeta Eliseu. Quais são essas atitudes? Em primeiro lugar, a hospitalidade dada ao servo de Deus. Ao receber Eliseu, ela está, portanto, recebendo o próprio Deus. Isso é uma expressão de honra, de acolhimento, de recebimento, que nós já vimos na semana retrasada. E hoje nós vamos terminar aí essa narrativa dos versículos 18 até o 37, mostrando a segunda atitude que expressa essa honra, que é a fé determinada na ação de Deus. Diante da tragédia que sobrevém ao lar dessa mulher, dessa Sunamita, ela mostra uma fé muito confiante. Até pleonasmo fala fé confiante, né? A fé já confia, mas é uma fé determinada. Ela age confiante, determinada, convicta de que Deus vai agir em favor da causa dela, de que Deus vai agir em favor do seu filho diante daquela tragédia que aconteceu ali. Então, com isso em mente, com essa mensagem central em mente, nós podemos retomar aí a nossa leitura do capítulo 4, a partir do versículo 8, que nós já abordamos aí até o 17, e então nós continuamos do 18 em diante, tá bom? Então vamos ler aí 1 Reis 4:8, 2 Reis 4:8, diz assim: Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: Vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta Sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: Dize-lhe: Eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho.
Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu dissera. Então até aqui nós estudamos. Nós vimos que a palavra de Eliseu se cumpriu completamente, inclusive no tempo determinado por Eliseu. No tempo determinado por Deus e comunicado por Eliseu. Dali 1 ano, essa mulher estaria abraçando um filho. De fato, mesmo as circunstâncias não sendo favoráveis, mesmo o marido dela já sendo alguém mais velho, nós não sabemos se ela tinha algum problema de infertilidade ou algo do tipo, mas mesmo assim, dali 1 ano, a palavra de Deus se cumpriu e essa mulher concebeu e teve ali um filho, então uma criança. Agora, a situação passa abruptamente de alegria para tragédia, porque algo terrível acontece com essa mulher e com essa criança que nasce aqui. E é nesse contexto, diante das reações que essa mulher tem, que nós percebemos o nosso segundo ponto ali, essa segunda atitude, que é a fé determinada na ação de Deus, uma fé convicta, uma fé confiante. Vamos ver aqui o que acontece então, a partir do versículo 18 até o versículo 37. Eu vou ler aqui o texto todo, porque eu quero fazer uma comparação com os irmãos, tá bom? Geralmente nós lemos e eu vou explicando conforme a leitura, mas eu quero fazer uma comparação. Então nós vamos ler o resto do texto e aí eu vou apontando o que eu quero apontar para os irmãos. Olha aí o versículo 18 então. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela abaldar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque sua alma está em amargura, e o Senhor mo cobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Quando nós lemos aqui o desfecho dessa história, o que acontece na verdade na história, não o desfecho, mas o desenrolar da história, nós percebemos muita semelhança com o que aconteceu com Elias.
Se os irmãos olharem lá em 1 Reis 17, essa comparação que eu preciso fazer, porque o autor de Reis quer que nós tenhamos isso em mente, quando nós olhamos para 1 Reis 17, versículo 17, nós vemos um caso muito semelhante acontecendo com Elias. E lembrem-se, o autor de Reis quer mostrar que Eliseu é o sucessor de Elias. E é o sucessor de Elias, inclusive em detalhes. A mesma história que aconteceu com Elias, acontece com Eliseu. Ou melhor, mesma história não, de modo muito semelhante. Há diferenças, mas é muito semelhante à história. E por quê? Ao apresentar esse paralelo, o autor de Reis está falando, Deus está capacitando Eliseu, assim como capacitou a Elias. Olha 1 Reis 17, 17, olha só. Aqui é a história da viúva de Sarepta, nós já estudamos isso tempos atrás. Versículo 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse, vê, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Percebam as semelhanças aqui. Nós temos uma criança que fica doente e morre. Isso acontece nas duas histórias. Nós temos um questionamento da mãe ao profeta. Isso acontece nas duas histórias. A mãe questionando, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Questionando o profeta, fazendo um questionamento ao profeta. Nós temos um cômodo onde os profetas se hospedam, e os dois têm uma cama onde eles geralmente ficam, e a criança é colocada sobre essa cama. Nós temos a súplica que os dois profetas fazem a Deus, tanto Elias quanto Eliseu. Os dois oram a Deus pedindo por um milagre. Nós temos a atitude dos dois, o método que os dois usam de se deitar sobre o menino. Isso acontece nos dois casos também. Você tem a ressurreição nos dois casos, e a entrega à mãe. Tanto Elias como Eliseu pegam a criança ressurreta e entregam à mãe. E você tem a expressão muito semelhante, homem de Deus. Semelhante não, igual. A expressão homem de Deus. A mulher fala aqui em 1 Reis 17, olha, agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus, um porta-voz de Deus, um representante do próprio Deus. E no capítulo que nós estamos estudando, lá em 2 Reis 4, eu mencionei para os irmãos na semana retrasada, que essa expressãozinha homem de Deus aparece nesse capítulo só, né, nesse trecho que nós estamos estudando, ela aparece 8 vezes. Aparece muitas vezes. E a palavrinha profeta também aparece 6 vezes. O nome de Eliseu quase não aparece. E por que o autor fica usando esses termos? Homem de Deus, profeta, porque ele quer mostrar que receber a Eliseu é receber ao próprio Deus. Eliseu é o homem de Deus. É o porta-voz de Deus, é o representante de Deus. A recepção, o acolhimento a Eliseu representa um acolhimento ao próprio Deus. Então nós vemos aqui a fidelidade dessa mulher, porque ela busca o homem de Deus, ela vai atrás do homem de Deus. E nós temos então essas semelhanças aí entre os relatos de Elias e de Eliseu, mostrando, olha, ele realmente é o sucessor do profeta Elias, o líder do movimento profético em Israel. E nós não podemos perder de vista também, nós temos que manter em mente, o estilo polêmico do ministério de Elias e Eliseu. O que é o estilo polêmico? Não é um estilo controverso, já expliquei várias vezes isso para os irmãos. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Então, ok. Está um pouquinho baixo aí atrás, Du? Pode aumentar um pouquinho, por favor, Pedro? Só um pouquinho. Mas eu acho que só um pouquinho ali para trás, só. Para não dar o... Melhorou aí, Du? Beleza. Então, nós não podemos perder de vista o formato polêmico do ministério de Elias e Eliseu. O que é o formato polêmico? É aquele embate entre divindades. É o Deus de Israel, Javé, mostrando que ele é o Deus verdadeiro em contraste com os falsos deuses, em contraste com os ídolos, em especial Baal. E isso está subentendido aqui também. Por quê? Israel adorava Baal nesses dias. E Baal era tido como Deus da fertilidade e era tido como Deus que dá vida.
Só que aqui nesse relato não é Baal que dá a fertilidade e não é Baal que traz o menino de volta à vida. Quem é que faz isso? Javé, é Deus. Então, por meio da atitude, da ação aqui de Eliseu, nós percebemos esse estilo polêmico também. Outra sequência no ministério de Elias. Do mesmo jeito que Elias fazia isso, Eliseu continua fazendo isso aqui. E a ação dessa mulher, que nós temos falado que é uma fé determinada, que os irmãos perceberam aí na simples leitura do texto, na verdade, serve aqui como uma ilustração, como um padrão. Israel deveria ter essa fé aqui. Israel deveria olhar para o exemplo dessa mulher, abandonar os ídolos e com uma fé determinada e confiante, convicta, se voltar a Deus. E isso faria com que todas as maldições previstas na lei mosaica, todas as tristezas, as angústias, as desgraças, as tragédias que estavam vindo sobre o povo, fosse revertida em bênçãos, como acontece com essa mulher aqui. Então o que nós temos aqui é um padrão. A fé da sunamita é apresentada como um padrão, que deveria ser visto por Israel e ouvido. E eles mudarem a vida. Mas, os irmãos acham que eles fizeram isso ou não? O que os irmãos acham? O povo de Israel imitou a sunamita ou não? Não, a gente sabe que não. Por que nós sabemos que não? Porque o livro dos Reis atende a um propósito: mostrar como o povo de Deus foi parar no exílio. Como o povo de Deus foi parar no cativeiro, ou seja, eles não ouviram, eles continuaram rebeldes. Mas nós temos aqui um padrão de fé a partir do exemplo dessa mulher. Então agora vamos olhar com mais atenção para o texto. A gente já viu geral aí, os versículos todos, fizemos as devidas comparações e agora a gente vai olhar com maior atenção aqui para o texto. Versículo 18, voltando aí para o texto, fala a respeito de algo que aconteceu um bom tempo depois, não sabemos exatamente quando, mas um bom tempo depois dos versículos iniciais, depois que a mãe concebe ali, depois que a mãe tem esse menino. Talvez ele tivesse aí, depois da primeira infância, talvez fosse uma criança ainda, algo acontece. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, a época da colheita aqui, uma época mais quente. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. É uma descrição triste que é colocada aqui para nós. O menino chega com muita dor de cabeça, uma criança chega com muita dor de cabeça, e a mãe, no seu cuidado materno, fica com a criança ali nos seus joelhos, e a criança com dor, até o momento que a criança morre. É uma tragédia muito grande aqui, é um contraste muito grande. Houve um júbilo intenso pela vinda dele, pela chegada dessa criança, mas agora é uma dor muito intensa. A criança morreu nos braços da mãe. A criança morreu ali nos joelhos da mãe. Nós não sabemos ao certo qual foi o motivo da morte dessa criança. O texto não nos descreve em detalhes. É algo relacionado à dor de cabeça. Os comentaristas falam que é muito possível que seja um caso de insolação. Nessa época do ano, sol mais quente, a criança ficou exposta talvez ali a muito tempo de calor durante o período da manhã, chegou a determinado momento, ela começou a sentir os efeitos da insolação e morreu. Pode ser, não sei se alguém aqui já teve insolação, ficou muito tempo exposto aí no sol da praia ou fazendo trilha, alguma coisa, realmente começa a dar dor de cabeça, você começa a se sentir muito mal. Numa criança, talvez os efeitos fossem potencializados, dependendo da saúde já da criança, da idade dela também. Então, o texto não nos fala. O que a gente sabe é que o sol castigava naqueles dias. Isso é fato. Tanto que o Salmo 121 fala: de dia não te castigará o sol não vai te molestar, o sol não vai te judiar, o sol não vai castigar você. Falando do cuidado de Deus para com o salmista durante o período ali da caminhada para Jerusalém. Então, o sol castigava. Talvez fosse insolação. O pessoal fala também de malária cerebral, nem sabia que isso existia. Enfim, aí é pura especulação. O fato é que esse menino sofreu por um tempo ali, e logo ele faleceu no colo da mãe. Nós sabemos que era uma família próspera, o texto já falou isso para nós antes, que era uma família rica, e nós confirmamos isso porque o pai da família está junto com os segadores no campo. Ele tinha uma posição boa ali socialmente. Mas a tragédia sobrevém mesmo a lares prósperos. Mesmo essa família sendo próspera, a tragédia bateu ali na porta deles. Dinheiro, prosperidade não protege ninguém de males, não protege ninguém dos reveses da vida. Isso aconteceu aqui, nesse lar dessa mulher aqui. E a tragédia é repentina, do mesmo modo que a bênção foi surpreendente. E aqui a gente aprende um detalhezinho importante.
Do mesmo modo que o texto deixa claro que Eliseu falou, a mulher falou, olha, melhor não, e logo em seguida ela já concebeu, o texto dessa velocidade. Se os irmãos olharem aí o versículo 16 e 17, os irmãos vão ver que no 16, Eliseu fala que ela vai ter um filho, e no 17 o texto fala, concebeu a mulher, é rápido, é abrupto, é surpreendente no texto. Da mesma maneira que a bênção foi rápida, a tragédia também surpreende, porque é rápido também. Você mal se recuperou do sorriso e você já está chorando junto com aquela mulher já. Cronologicamente, é claro, passou um tempo aí entre uma coisa e outra, mas para nós que estamos lendo o texto, é tudo muito rápido, é tudo muito abrupto o que acontece aqui. E com isso, qual é a lição que a gente aprende? Que Deus não precisa nos dar satisfações ou tempo de reflexão ou qualquer coisa do tipo na administração das suas ações. Deus deu o filho àquela mulher, motivo de alegria, motivo de júbilo, e Deus também tirou o filho daquela mulher. E Ele não precisa das satisfações de nada disso. Ele deu, Ele tirou. E Ele é soberano, Ele administra a história do jeito que Ele quer. Se nós olharmos para Jó capítulo 1, nós veremos como Jó lidou com essa realidade. Porque Jó também tinha muita coisa, motivo de alegria, de júbilo, posses, filhos, tudo mais, e repentinamente tudo foi retirado. Repentinamente. Não houve nenhum aviso prévio, Deus não colocou um aviso lá no mural de avisos, daqui a tantos dias isso vai acontecer, não, foi repentino. E Deus não precisa dar satisfações a respeito disso. Como que nós reagimos diante dessa realidade então? Jó nos ensina isso. Se os irmãos olharem Jó capítulo 1, os irmãos verão como Jó reagiu a isso. E nós precisamos aprender com Jó, porque isso vai acontecer conosco. Deus vai nos dar motivos de alegria e repentinamente nós ouviremos, ai, a minha cabeça. E então passaremos pelo luto, pela tragédia. Os sofrimentos da vida nem sempre vêm com aviso prévio. E nós temos que estar preparados para isso, para saber lidar com isso. Jó lidou de um jeito certo. Mais para frente do livro, Jó começa a questionar um pouco, dar umas bancadas. Mas até esse momento, no começo, diante da tragédia, quando a tragédia vem, ele reage do jeito certo. Olha só, Jó capítulo 1, versículo 20. Depois que toda a tragédia aconteceu ali, perdeu os filhos, perdeu sua riqueza ali, depois que tudo isso aconteceu, diz o seguinte o texto, Jó 1:20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Aqui a expressão adorou significa que ele se colocou ajoelhado ali no chão, prostrado no chão. Então, diante de tudo aquilo, a reação dele foi adorar. E olha como o texto narra as palavras dele. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó aqui se torna um modelo. Diante da tragédia repentina, ele falou, olha, eu cheguei ao mundo sem nada. E se Deus me tirar tudo, amém. Ele é soberano. Ele que administra a história dos indivíduos do jeito que Ele quer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto fala que nisso ele não pecou. Ou seja, o que ele falou com sinceridade, com verdade. Ele falou algo real, algo verdadeiro, uma postura correta aqui. E nós, como crentes, temos que imitar isso daqui. É difícil as mães aqui talvez imaginarem uma postura dessa no contexto da sunamita. Ver o filho que tanto aguardou, que tanto esperou, que ela até já havia desistido, falado para o profeta, olha, deixa quieto, melhor não me iluda. É difícil imaginar para uma mulher como na situação da sunamita, uma mãe na situação da sunamita, imitar Jó aqui. Falar, olha, o Senhor deu, o Senhor tomou. Eu me prostro diante de Deus, reconheço a minha insignificância e me submeto a Ele. Mas essa deve ser a postura do crente. Essa deve ser a nossa atitude aqui. O texto continua. Então a criança morreu, uma tragédia repentina.
E o texto continua: subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Os irmãos devem se lembrar que ela tinha construído um quartinho para que Eliseu ficasse quando ele passasse por Sunem. Então ela subiu e deixou a criança, o menino ali naquela cama, na cama do profeta. Talvez porque por ser um quarto de trânsito, um quarto reservado para Eliseu, ali você tinha privacidade e segurança. Ninguém ia ficar entrando, querendo saber o que estava acontecendo. Você protegia do tumulto a coisa. Então ela pega a criança, leva até lá para um lugar mais reservado. E nós vemos na sequência que a mulher já tinha planejado as suas ações. Ela leva o menino até lá, põe na cama e na sequência ela já começa a executar um plano. Por isso que nós estamos falando de uma fé determinada. Ela sabe o que ela vai fazer. Ela começa a agir. Ela põe o menino lá, fecha a porta. Você imagina aquele silêncio da casa, só o barulhinho da maçaneta e pá. E ela começa a agir. Ela começa a aceleradamente executar o plano dela. O milagre anterior, se os irmãos lembrarem, quando Eliseu multiplica o azeite da viúva, que aconteceu aí nos versículos 1 a 7, se os irmãos se lembrarem, eu destaquei um detalhezinho interessante. Eu falei para os irmãos que aquele milagre tinha acontecido num ambiente restrito, era um ambiente particular, porque Eliseu fala: olha, entra na tua casa, você e teus filhos, fecha a porta e vai despejando o azeite nas bacias. Isso acontece num ambiente muito restrito, muito privado, não acontece diante de todo mundo, acontece dentro de casa. E aqui, nessa experiência também, nesse relato, nós temos também vários indícios desse ambiente privado, nesse contexto mais íntimo, nesse contexto mais restrito. Não é algo que acontece para todo mundo ver, isso ganha publicidade depois, mas nesse momento é restrito, porque o texto fala, ela põe lá o menino na cama e fecha a porta. Depois, quando Eliseu faz o milagre, só está Eliseu e o menino no quarto, e o texto fala, Eliseu vai e fecha a porta. Por que tem essa ênfase nos milagres de Eliseu nesses ambientes privados? Por quê? Por que o texto fala, fecha a porta, fechou a porta, só os dois? Por que o texto dá essa ênfase? Um possível motivo, quando nós olhamos para esses relatos aqui, que são relatos mais focados em indivíduos, um possível motivo para essa ênfase na intimidade é apontar a obediência e a fidelidade em nível particular daqueles indivíduos. Dentro de casa, com porta fechada, é ali que você vê a fé realmente do indivíduo, quando ninguém mais está olhando, é ali que a coisa funciona. É claro que a fé tem expressões públicas, expressões exteriores, é claro que sim. Só que o problema de Israel é que eles não tinham uma fé legítima, eles não tinham uma fé genuína, uma fé interior firme, forte, convicta. Nos exemplos apresentados aqui não são assim. Essas pessoas, dentro de casa, elas agem em obediência a Deus quando ninguém mais está olhando. Elas agem com fidelidade a Deus. Pode ser que o texto esteja enfatizando isso para nós. Olha, essas pessoas, diante de todo mundo, elas estão lá reservadas, num contexto privado, mas elas estão mostrando a sua obediência e a sua fidelidade a Deus, o seu compromisso com Deus, de modo constante, mesmo em um ambiente privado. São ações legítimas, feitas em secreto, e não são apenas ações para todo mundo ver, não são apenas ações de aparência, são ações reais, do fundo do coração. Ações essas que deveriam ser imitadas por Israel, de dentro também, de dentro para fora, do contexto mais íntimo para o contexto mais exterior, de dentro para fora, de dentro de casa para a nação. Era isso que deveria acontecer. E ainda, como eu disse, ainda que a fé tenha aspectos exteriores, e nós sabemos disso à saciedade. Jesus falou sobre o crente ser como uma lâmpada que é colocada em um lugar visível para que todos percebam. Nós somos feitos, preparados para as boas obras que Deus de antemão nos preparou. Isso tem caráter público, tem um caráter exterior. Nós sabemos de tudo isso, mas nós não podemos negligenciar um aspecto privado da fé. Um aspecto interior da fé, da nossa devoção a Deus. Algo que não acontece diante dos olhos de todo mundo. Algo que acontece dentro de casa com as portas fechadas. Inclusive Jesus, na sua crítica aos fariseus, enfatizou isso. Se os irmãos olharem Mateus 6, os irmãos verão que na crítica que Jesus faz aos fariseus, ele enfatiza esse aspecto privado da devoção. Olha o que ele diz em Mateus 6.
que expressões devocionais particulares, que acontecem longe dos olhos de todo mundo. Você pode vir à igreja, você pode cantar aqui hinos, colocar sua oferta aqui no gasofilácio, você pode saudar os irmãos com palavreados, jargões evangélicos, você pode fazer tudo isso em público. Mas dentro de casa, quando você fecha a sua porta, ali a sua devoção tem que estar ativa também. Essa devoção ela vem de dentro para fora, o compromisso vem de dentro para fora, a fidelidade vem de dentro para fora, vem do íntimo para o exterior. E Jesus enfatiza isso quando ele contrasta a ação dos fariseus, que era uma ação preocupada só com o exterior e não com o interior. Olha só, Mateus 6:1. Olha como Jesus apresenta isso a partir de alguns exemplos. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E agora Jesus vai apresentar nos versículos seguintes 3 esferas de justiça. Para o judeu, o padrão de piedade, o padrão de devoção, o padrão de alguém que era ponta firme na sua fé, era você, em primeiro lugar, dar esmolas. Jesus fala isso no versículo 2, olha só. Quando, pois, deres esmola. Outra expressão, outra esfera era a oração, versículo 5, olha só. E quando orardes, era outra marca da devoção verdadeira. E o terceiro exemplo era o jejum, que está no versículo 16. Quando jejuardes. Agora, nesses 3 exemplos que Jesus dá, ele está criticando os mestres da lei, os fariseus. Por quê? Porque eles faziam tudo isso em público para ganhar glória, para que os outros olhassem e falassem: nossa, olha como eles são bons, olha como eles são exemplos, olha como eles são homens de Deus, olha, eu quero ser como eles. E Jesus fala: olha, esse tipo de coisa, vocês devem se guardar de exercer esse tipo de justiça diante dos homens. Vocês têm que fazer isso em segredo, em secreto, num contexto privado, não para se mostrar para os outros. Olha aí o que diz o versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. E olha o versículo 4. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. É uma esfera de devoção privada, dentro de casa, algo que não é feito diante dos holofotes, algo que é feito entre a pessoa e Deus, uma devoção particular, que ela faz para Deus, não para aparecer para os outros. Olha aí o versículo 5 também. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Olha o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. De novo, uma ênfase no aspecto privado, íntimo, algo que é entre a pessoa e Deus, que não é feito para todo mundo ver. Depois, versículo 16, falando do jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Tu, porém, versículo 17, tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O que acontecia? O pessoal fazia jejum e deixava o cabelo desgrenhado, deixava as olheiras aparecendo lá. Para quê? Falou: olha como esse homem é piedoso. Por que você está desse jeito? É o jejum, irmão. É o jejum. O jejum acaba comigo. Mas é isso, né? A gente tem que ser fiel a Deus mesmo. A gente tem que ser fiel a Deus. Estou meio tonto aqui agora, minha pressão caiu, mas a fidelidade tem esse preço mesmo. É isso, é isso. Aleluia, amém. Ainda bem que isso não acontece hoje em dia, né? Meio pentecostal tá cheio disso, pentecostal, né? O pentecostal tá cheio disso, né? Gente que fica querendo demonstrar em público essa piedade, né? Sendo que Jesus está falando aqui: olha, esse tipo de coisa você não faz para os outros verem, você faz em secreto. É uma expressão devocional particular. Era isso que Israel deveria imitar. Israel deveria ouvir a palavra dos profetas e dentro de casa, fechadas as portas, nutrir um compromisso pessoal, individual, particular com Deus. E era isso que eles não faziam. Eles não faziam nem em público nem em privado, era um paganismo só, correndo solto ali. Mas eles deveriam fazer isso. Então parece que o texto está dando esses indícios para nós. Olha, isso acontece em privado. Por quê? Porque esses indivíduos são fiéis, são tementes a Deus. E a pergunta que fica agora é: e você?
Você tem esse aspecto individual, esse aspecto privado aqui? Você valoriza esses aspectos particulares da devoção a Deus? Quando você entra na sua casa e fecha a porta lá, você e Deus, você valoriza esses aspectos aqui? Sua vida devocional, leitura da Bíblia, oração, esses aspectos individuais que você não faz aqui na frente de todo mundo, que você faz na sua casa. A fidelidade começa lá, começa nesse contexto íntimo, privado. Você vir à igreja, você participar do culto com os irmãos é só uma expressão exterior de algo interior. É uma expressão pública de uma coisa que começa no seu quarto, que começa na sua casa, de porta fechada. Você vive isso? Você experimenta isso? E é interessante notar a ênfase que o Novo Testamento dá, por exemplo, no lar. Quando nós vemos no Novo Testamento, as orientações que Paulo dá aos maridos, às esposas, aos filhos, há uma ênfase muito grande no lar. Por que será que os autores do Novo Testamento enfatizam tanto o lar? Por quê? Porque é no lar que você é do jeito que você realmente é. É no lar, é na intimidade da sua casa, do seu lar, que você abaixa as suas máscaras, as suas barreiras, e você é você mesmo, sem nenhum tipo de mudança. Nesse contexto, onde você é quem você não precisa mascarar nada para ninguém. Nesse contexto, você é fiel a Deus, você é comprometido com Deus, você tem um compromisso firme com Deus. Não basta só vir à igreja, isso é uma parte exterior, isso tem que começar numa parte interior. Parece que o texto está enfatizando isso para nós e nós devemos nos avaliar. Muito bem, podemos continuar? Ok? Versículo 22, olha só. Então, ela subiu, colocou o menino da cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Eu vou pedir para alguém ligar esse ar-condicionado aqui para mim, por favor, porque está começando a esquentar aqui a temperatura. Vamos lá, versículo 22. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Aqui, um detalhezinho interessante e importante para nós. O calendário judaico era um calendário lunar. Ou seja, todas as festividades, o mês, ele era baseado nas fases da lua. Nosso calendário é um calendário... é o quê? Solar, não é? Nós baseamos na posição do sol. O calendário judaico, muito semelhante ao nosso, era um calendário lunar. Então, os dias do mês eram baseados ali nos movimentos da lua. E, quando ele menciona aqui a lua nova, né, a festa da lua nova, é porque as atividades sociais e religiosas eram baseadas nas fases da lua. E nós sabemos que existiam ocasiões de sacrifício, ocasiões de festas na lua nova. Nós vemos isso em Números, nós vemos isso em Samuel, nós vamos ler aqui o texto. Então era um momento propício para você fazer uma visita aos profetas, fazer uma visita ao profeta. Então o marido dela olhou no calendário lá que tem na geladeira, tinha na geladeira da casa lá, e falou: aqui não é lua nova ainda, por que você está indo atrás do profeta? Não tá no dia de ir lá ainda, Por que motivo? Não é nem sábado. Havia ali algumas coisas que eram feitas no sábado também. Por que você faz isso? Por que você quer ir até lá? Não é dia de festa de sacrifício. Não estamos nessa época do mês ainda. E ela diz: não faz mal. Essa resposta dela, não faz mal, nas nossas traduções... Não dá para perceber a entonação aqui, não dá para perceber a intenção dela aqui. Ela responde monossilabicamente. Ela não responde não faz mal, ela responde shalom. Shalom é paz. Então, olha, não é... Maria, aqui não é festa de lua nova nem nada. O que você quer ir lá? Shalom. Essa resposta, paz, que era usado para saudação, nesse contexto aqui, ela é uma resposta dada para fugir. Não para você ser mal educado ou rude, mas olha, eu não quero prolongar a conversa. Eu não quero ir adiante. Não faça mais perguntas para mim porque eu estou indo embora. É basicamente isso que ela faz aqui. Ela não está sendo mal educada. Nessa resposta, ela está sendo objetiva e cortando a sequência do assunto. Então, tá bom. Aí ela responde e vai. Essa resposta dela vai se repetir. No versículo 26, se os irmãos olharem, os irmãos vão ver que ela responde a mesma coisa para Gease, o moço de Eliseu. Nas nossas traduções, traduziram de um jeito diferente. Porque é uma palavrinha que, se fosse ser traduzida, seria paz. Ao pé da letra, é uma saudação. Mas aqui ela funciona como esse recurso de objetividade. Olha, não vamos prolongar a conversa. Eu quero dar sequência aos meus planos aqui. Olha aí o versículo 26.
corre ao seu encontro, Eliseu falando para Geazi, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. É engraçado que quando a gente lê aqui no texto, a gente fala, nossa, ela mentiu. Está tudo bem nada, tá uma tragédia acontecendo, ela fala que está tudo bem, foi uma resposta politicamente correta? Não, é porque o tradutor, ele tentou aproximar a resposta dela de um jeito para cortar o assunto. Está tudo bem? Está tudo caminhando, deixa eu falar com Eliseu rapidinho. Seria talvez algo assim, como que você está? Tudo bem, tudo caminhando, e seguiu. Essa é a ideia aqui que aparece aí no versículo 23, então ela evita qualquer sequência no diálogo. Aparentemente, não sei se os irmãos concordam comigo, mas parece que ela não revelou ao marido o que aconteceu com o filho. Parece que ela não revelou ao marido. Tanto que o marido nem se ligou. O marido olhou lá no calendário e falou, mas que você vai lá? Não, eu vou lá falar com o Eliseu, tá bom? E o menino ficou lá no quarto, deitado na cama lá. Parece que ela não revelou ao marido. Não é porque ela está tentando esconder algo, porque ela é má, ou porque ela está fazendo um plano mirabolante, não é isso. Pode ser que ela tenha mantido esse segredo a respeito da morte do garoto, porque a fé dela era tamanha que ela sabia, ela tinha convicção de que o profeta ia fazer algo em seu favor. Então ela não queria expor o marido à tristeza, sabendo que Eliseu ia fazer alguma coisa. Ela queria poupar o seu marido de tristeza. Então ela tomou todas as dores, as atitudes para ela, acelerando esse processo, e manteve o marido fora da situação ali, administrando tudo. Ela poupou o marido de sofrimento, acreditando que ela resolveria isso rapidamente por meio do profeta, né? Agora, a resposta do marido aqui sobre o dia de festa da lua nova, sobre ser sábado, mostra para nós o entendimento normal daqueles dias. Como eu disse, havia épocas do mês em que você ia às festas, às celebrações, fazia sacrifícios específicos, e era um momento propício para você encontrar os profetas, os sacerdotes, era esse o momento. Mas a resposta dele aqui nos mostra, nesse entendimento que ele tinha, que havia épocas específicas em que os profetas poderiam ou deveriam ser consultados, mas no entendimento dessa mulher, os profetas estavam disponíveis o tempo todo. A qualquer momento, especialmente nesse momento de necessidade, Eliseu estaria disponível para ela. Ela não precisaria esperar a lua nova. Ela não precisaria esperar o sábado. A qualquer momento, como acontece aqui, ela poderia arrumar os seus jumentos e correr até Eliseu, porque Eliseu estaria disponível para ela. Não depende de datas específicas, não depende de momentos específicos. Trata-se de um servo de Deus disponível. Por quê? Porque Deus está disponível a qualquer momento. Deus é acessível. Então aqui nós aprendemos um princípiozinho importante. Nosso Deus, aqui representado por meio de Eliseu, e quando nós vemos a atitude dessa mulher de ir imediatamente a Eliseu, nós aprendemos que nosso Deus é um Deus disponível e acessível. Eu não preciso esperar o domingo para orar a Deus. Eu não preciso esperar o domingo para pedir sabedoria a Deus. Eu não preciso esperar o dia de ceia para pedir perdão a Deus. Tem igreja que faz isso, né? Tem irmão que faz isso. Dia de ceia é o dia de pedir perdão. Então eu me programo, aí do dia da ceia eu me lavo, porque é o dia específico em que Deus ouve as petições de perdão e nos purifica e nos renova aí por mais um tempo. Não é assim com o crente. O crente não tem essa ideia. O crente, a exemplo da fé da Sunamita, entende que Deus está sempre disponível, especialmente nesses momentos aqui de tensão, de tragédia, de que o povo precisa de ajuda. Isso é importante para nós, porque tragédias acontecem durante a semana, não é verdade? Aliás, acho que todas as tragédias acontecem durante a semana. Eu não me lembro de uma tragédia que aconteceu de domingo, vocês se lembram? O 11 de setembro aconteceu quando? Eu não lembro o dia da semana. Se alguém quiser ver no calendário aí, pode conferir. Mas eu lembro que era dia da semana porque eu estava vendo desenho. E aí interromperam aquele plantão da Globo lá, assustador, interrompeu falando que as torres gêmeas tinham caído lá. Dia da semana. Quando você passa na consulta médica, ninguém vai na consulta médica receber diagnóstico de câncer num domingo. Você vai na consulta médica receber diagnóstico durante a semana. São dias normais. São dias comuns, dias que nós estamos no meio da nossa rotina. E é bom saber que nós temos um Deus que está acessível, disponível de segunda a segunda, 24 horas por dia. Não precisa ser festa da lua nova, não precisa ser sábado. A qualquer momento eu posso ir até Ele e Ele está lá pronto para me ouvir, acessível, de ouvidos prontos ali, a me acolher, a me ouvir, a me orientar. É importante nós sabermos isso. Isso nos ajuda, isso nos consola, isso nos fortalece. E essa mulher, ela coloca esse princípio aqui em prática e ela vai até o profeta Eliseu. Versículo 24.
Vamos caminhar aí, senão a gente não consegue terminar. Versículo 24. Então fez ela ao baldar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Pode projetar o mapa, por favor, para os irmãos terem uma ideia da jornada. Então nós temos aqui 3 localidades do Reino Norte, do Reino de Israel. Nós temos a capital, que é Samaria, que não aparece aqui agora. A capital, Samaria, não aparece, mas está ali abaixo, só para os irmãos se localizarem. Ali do lado direito, aqui no canto, aqui mais próximo do lado direito do telão, você tem Sunem, a cidade de Sunem, onde essa história acontece aqui. E do lado esquerdo, você tem o Monte Carmelo. Essa jornada de Sunem até o Monte Carmelo, que era o quartel-general de Eliseu, onde Elias também montou o seu quartel-general, essa jornada de Sunem até o Monte Carmelo era de aproximadamente 32 quilômetros. É uma jornadinha boa. Se você considerar o trajeto, por exemplo, São Paulo-Cotia, é mais ou menos 32 quilômetros. São mais ou menos 32 quilômetros. Quem mora ali na região de Cotia, o Fúvio mora perto da região de Cotia ali, né? É longe. Ali, Ricardo? Barueri, é mais ou menos essa distância também? É longe, né, Ricardo? Quanto tempo você leva, mais ou menos, de carro? 100 por hora, quanto tempo você leva? 40 minutos, sem trânsito. Sem trânsito, 40 minutos de carro. Naquela época o carro era o jumento. Você acha que o jumento é rapidinho ou não é? Põe a quinta marcha e vai embora no jumentinho. Vai embora. Não. Era lento. E era dificultoso também. Não tinha estrada asfaltada como tem hoje. Bem que no Brasil é mais esburacada que asfaltada, né? Mas não tinha estrada asfaltada. Era subida, descida. Ali, naquela região do Monte Carmelo, você tinha o vale de Jezreel ali. Você tinha alguns acidentes geográficos ali para contornar. E o jumentinho tinha que ir indo lá, subindo, descendo, tal, caminhando por ali. Era uma jornada relativamente complexa, não era muito longa, não era, nossa, de dias. Essa jornada, naquelas circunstâncias, levaria mais ou menos de 5 a 6 horas. É uma jornada boa. Se você considera ir de volta, é metade de um dia. E essa mulher prontamente, ela fala: olha, prepara o jumento que a gente está indo. E o moço lá preparando, bogando tudo lá no jumento, e eles caminhando rápido para chegar ali no Monte Carmelo, no Vale de Jezreel. Agora note, olha o detalhezinho aqui. Isso daqui o texto fala para nós no versículo 20, que o menino morreu que horas? Meio-dia. E essa mulher prontamente, ela se prepara para uma jornada de 6 horas, uma jornada de 6 horas, ou seja, ela chegaria no Monte Carmelo que horas? De noite já. E ela voltaria. Ou seja, ela não mede esforço. Ela fala: eu vou até o homem de Deus. Mas a gente vai chegar lá de noite. Não interessa. Eu vou até o homem de Deus agora. Ela está convicta. Não importa se é de dia, se é de noite, se é sol, se é chuva. Não dá. Ela tem uma fé determinada. Ela vai nessa empreitada, nessa jornada, atrás do homem de Deus, passando aí por mais ou menos 32 quilômetros e chegando lá já à noite. O texto continua ainda no versículo 25. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Gease, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. De novo aquela respostinha monossilábica, shalom. Ou seja, vamos encurtar a conversa porque eu quero falar com Eliseu. Não vamos dar sequência aqui, eu quero falar com ele. Então ela não é mais educada, mas ela vai direto ao ponto aqui. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Gease para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Aqui a gente percebe algumas atitudes curiosas. O Gease, ele tem uma reação diante da postura daquela mulher, diante da atitude daquela mulher, que é uma postura até compreensível. Do nada a mulher chega lá afobada de noite, se joga aos pés de Eliseu. Gease fala: opa, peraí, e vai tentar tirá-la. O texto até emprega uma palavra que pode mostrar algum tipo de força, tentando impedi-la mesmo de chegar ao mestre Eliseu. Mas o Eliseu fala: não, pode deixar. Agora, essa atitude do Gease é uma atitude que parece ser frequente dos servos em relação aos mestres. Se os irmãos se lembrarem, no Novo Testamento, teve um episódio que trouxeram crianças para Jesus. E o que os discípulos fizeram?
Olha, não, Jesus falou, gente, que é isso? Jesus fica bravo. Olha aí, Marcos 10. Olha o que acontece. Olha como passa o tempo, mas a postura dos servos em relação aos mestres e às outras pessoas continua a mesma, né? Olha aí, Marcos 10. Marcos 10, 13. Olha só, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, não os impeçam, né? Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Era comum que os pais levassem os pequenos para que fossem abençoados pelos rabinos importantes ali. E aqui essa postura cultural, essa atitude, ela acontece. Os discípulos tentam impedir, Jesus fica bravo com isso. E ele aproveita essa oportunidade para fazer uma ilustração. E é porque é importante a gente enfatizar que aqui é uma ilustração, porque tem gente que pensa que criança é perfeita, que criança não tem pecado e que criança vai para o céu automaticamente. Por quê? Porque Jesus fala, dos tais é o reino dos céus. Só que a sequência do texto explica para nós o que Jesus quer dizer. Ele fala, olha, quem não receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, com uma postura de humildade, uma postura de dependência, é isso que Jesus está enfatizando. Ele não está falando de pureza infantil. Se você já teve filho ou tem filho pequeno, você sabe que o seu bebezinho não é nada puro. Você fala, fica quietinho no berço, aí que ele abre o berreiro. Olha, eu já fiz tudo para você, não interessa. Se o bebê falasse, ele ia falar, não interessa. Eu quero você aqui do meu lado o tempo todo, não sai daqui. Eu que mando nessa casa. Não é? Tem aquele livro Nana Neném, não é? Tem o Manda Neném também, que é as criancinhas birrentas. É assim que funciona. Então, essa coisa da criança perfeita, pura, não existe. Isso daí é invenção. Isso aí é tudo balela que inventaram, achando que criança é anjinho. Não é. Criança tá mais pra capetinha do que pra anjinho. Não tem nada a ver. É ímpia, é pecadora do mesmo jeito. O que Jesus faz aqui é usar isso de ilustração. Olha, uma criança é alguém dependente. Ela depende do adulto. Vocês estão tentando barrá-las. Ela e os pais querem vir até mim. Elas estão sendo trazidas aqui pelos pais. Essa é a postura que vocês devem ter para entrar no reino de Deus também. Dependência, submissão, humildade. É isso que Jesus está ensinando. Ele não está ensinando que criança é pura. Mas você vê aqui a mesma postura. O servo de Deus, ou os discípulos aí, tentando barrar o acesso ao mestre. No caso aqui de Eliseu e Gease, é o Gease impedindo ali, tentando tirar a mulher da frente de Eliseu. Isso mostra para nós, isso ilustra para nós que os servos de Deus não são astros do rock intocáveis, não são estrelas intocáveis, né? Aquelas pessoas que estão sempre com seguranças particulares em volta, e os paparazzi lá tirando foto, e os pastores lá assim, não. Os servos de Deus não são desse. Os falsos mestres são assim. Os falsos mestres são assim. Os falsos mestres são intocáveis. Por quê? Porque tem gente que vai querer tocar para matar. É óbvio, você me enganou, roubou todo o meu dinheiro, eu vou encostar para te matar. Então eles precisam andar com seguranças. Agora, o servo de Deus verdadeiro, não. O servo de Deus não é intocável, não é distante, não é impessoal. Nós vemos isso aqui em Eliseu. Quando Gease vem fazer isso, ele fala, não, Gease, ela está amargurada, ela está atormentada, ela está triste, profundamente triste. E eu não sei o que é. Deus não revelou isso para mim. Então deixa ela aqui. E Jesus faz a mesma coisa. Por que vocês estão impedindo? Deixa essas crianças virem até mim. Jesus andava no meio das multidões, a ponto das pessoas quererem tocá-lo e conseguirem tocá-lo. Você tem um modelo pessoal do servo de Deus aqui. Diferente do que a gente vê aí desses pastores inacessíveis, né? Muitas vezes a gente julga um pastor pela capacidade de preleção que ele tem. Nossa, ele é um excelente pregador, ele é muito bom, ele fala de um jeito legal e tal. Isso é importante para um pregador, é claro, mas é importante que o pastor, que o servo de Deus também tenha cheiro de ovelha, que ele ande no meio do rebanho, que ele tenha uns fiapinhos de pelo no meio ali da sua roupa,
que ele seja acessível, disponível, como Eliseu faz aqui. E nós aqui na nossa igreja nós temos 5 pastores, e esses 5 pastores são acessíveis. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, às vezes demora para responder, eu mesmo às vezes dou um cansaço aí sem querer, mas respondo. Se daqui 10 anos, uma hora eu vou responder, pode ficar tranquilo, né? Mas responde, são pastores acessíveis. O pastor Thomas, se você mandar uma mensagem para ele responde antes de você enviar a mensagem. Você manda para ele e fala: olha, eu vi que você está digitando, é isso. Como? É ele. Pastor Marcos também recebe e-mails, mensagens, você pode ligar, você pode marcar algo aqui, são acessíveis. Por quê? Porque os servos de Deus são acessíveis. Esse é o modelo que nós aprendemos aqui. É uma ilustração de como devem ser os servos de Deus. Não são astros intocáveis, tem cheiro de ovelha, está próximo do povo de Deus, tem fiapo de pelo na roupa. E nós aprendemos algo também sobre a doutrina da revelação. Porque o texto fala que Deus não revelou o motivo da tristeza para Eliseu. Deus havia revelado para Eliseu que aquela moça teria um filho, e realmente teve um filho. Mas agora Deus não revelou o porquê daquela tristeza. Eliseu não sabia. Eliseu estava às cegas ali, lidando com aquele problema. Deus não tinha revelado o motivo daquela tristeza para Eliseu. E o que a gente aprende sobre a doutrina da revelação aqui? Que Deus é soberano sobre a revelação e Ele não revela tudo para nós. Surpresa! Nem tudo Deus revela para nós. Deus não revelou algo importante para a narrativa para Eliseu. E Deus não revela tudo para nós também. Não é assim a revelação de Deus. A revelação de Deus é seletiva. Deus escolhe aquilo que Ele quer revelar e revela quando Ele quer e como Ele quer. Deuteronômio 29:29 ilustra esse princípio para nós. Olha só o que diz ali Deuteronômio 29:29. É um texto que eu gosto muito porque nos coloca no nosso devido lugar quando nós pensamos na doutrina da revelação de Deus. Olha só. Muitas coisas permanecem encobertas. Deus não revela. E não vai revelar. Não adianta. Tem coisas que Deus escolheu não revelar e não vai revelar. Olha o que diz aí Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha o que o texto está falando, existem coisas que estão encobertas, que Deus não revelou, e isso diz respeito a quem? Essas coisas estão sob a autoridade de quem? É Deus. Essas coisas pertencem a Ele, exclusivamente a Ele, não pertencem a nós. Agora, existem coisas que Deus revelou. E essas coisas que Deus revelou, que são nossas, estão conosco, elas servem para que nós obedeçamos a Deus. E é interessante ver o contraste que existe aqui, porque Eliseu é humilde e fala: Geazi, Deus não me revelou. Hoje em dia, os profetas sempre têm alguma revelação de Deus, não é? Toda hora. Todo culto tem uma revelação. Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. Irmão, Deus me revelou tal coisa. Eu me lembro, quando eu era pequeno, que eu frequentava a igreja pentecostal, já falei isso para os irmãos. Nunca falei em línguas, nunca rodopiei nem nada, mas eu vi o pessoal fazendo essas besteiras todas aí. E eu me lembro de uma vez que foi um pastor numa igreja pentecostal que eu frequentava lá, e esse pastor tinha a fama de Deus revelar para ele o futuro das pessoas. Então o que acontecia no final do culto? Todo mundo fazia fila, né? Parecia vidente, só faltou o turbante lá, a bolinha de cristal, e eu fiquei lá na fila, esperando, né? Vai que, né? Tô aqui. No final ele não falou nada para mim, não teve nenhuma revelação. No final não tinha revelação nenhuma. Isso não é assim que funcionam as profecias bíblicas, não é isso. E a gente percebe que o meio pentecostal vive em função disso, de revelações. É o homem que traz revelação, então vamos lá fazer fila na frente dele para ele revelar algo da minha vida, algo no meu futuro. O Senhor manda eu dizer isso. Todo culto tem alguma revelação, todo culto, toda hora. No culto você tem recorde de revelação, é 20 revelação por culto. É revelação para um, revelação para outro, revelação para outro. Isso mostra um entendimento errado da doutrina da revelação. Tem coisas que Deus não revelou. E eu sei o que Deus revelou. O que Deus revelou e nós temos certeza que está revelado e nos pertence. Isso aqui. Isso está revelado. O que não está aqui não foi revelado e não nos pertence.
O meu futuro, o que eu sei do meu futuro está aqui. Quando eu morrer, fechar os olhos aqui, eu vou estar na eternidade com meu Salvador. E isso está revelado aqui para mim, porque Jesus fala: quem crê em mim tem a vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. Isso eu sei que está revelado aqui. Isso daqui, Deus me revelou na sua palavra. Agora, se eu vou ser rico, milionário, se eu vou ter o carro do ano, o que vai acontecer? Isso daí, Deus não revelou. Isso não pertence a nós. Então nós temos que aprender aqui um pouquinho a respeito da dinâmica da revelação, para que a gente não caia nesses enganos que existem por aí. E nós vamos parar por aqui, porque nosso horário já chegou no limite. Na próxima ocasião, nós terminamos aí a nossa exposição a partir do versículo 28, que é quando a sunamita se dirige agora diretamente a Eliseu, no versículo 28. Nós veremos aí o lamento dela e nós veremos o que vai acontecer na sequência, do versículo 28 até o versículo 37. Mas vamos só recapitular a nossa mensagem central? Põe ali, por favor, Moreira, a nossa mensagem central, para nós não perdermos isso de vista. A nossa mensagem central, que vai aparecer aí daqui a pouco, diz para nós que Deus é gracioso para com aqueles que o honram. Aí está. Deus é gracioso para com aqueles que o honram. E essa mulher vai honrar a Deus, ali na pessoa do profeta Eliseu, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de tristeza, mesmo diante de uma tragédia. E nós estamos vendo ali a fé determinada na ação de Deus. É uma fé que faz com que ela haja imediatamente. Ela tem confiança, ela tem convicção na ação de Deus. Deus é gracioso para com aqueles que o honram. Nós já vimos a hospitalidade dada ao servo de Deus e nós vemos agora a fé determinada na ação de Deus. E na próxima ocasião a gente continua a nossa exposição aí a partir do versículo 28.